Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EPD, convidando você para mais essa aula. Fique conosco até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida. Não esquecendo de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar este vídeo para o seu grupo de igreja, para os seus amigos, para que esse canal continue a crescer. Queremos desde já agradecer a todos que têm cooperado conosco nesse projeto. Vocês são bênçãos em nossas vidas. Também queremos agradecer a todos os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, compartilhado e comentado. Queremos agradecer de todo o nosso coração. Graças a Deus este canal tem crescido para a glória e a honra de Deus. E é vocês que têm nos abençoado, é vocês que têm feito acontecer este canal. O canal EPD Núcleo tem crescido porque vocês têm sido bênção em nossas vidas. E disso queremos também agradecer a todos os nossos patrocinadores. Entre eles, queremos agradecer a Pinheiros Tecnologia. Vídeos de recepções, onde você tem um excelente serviço, onde você tem um bom ambiente para fazer o seu evento, ali na Líder de Recepções. Avalanche Lanches, um dos melhores lanches que tem aqui na nossa região. Fica aqui no Conjunto Canaúba, na Praça do Canaúba, aqui no Ipuí. Marca da Paz, roupa boa, roupa de crente, roupa de qualidade. Passe na Marca da Paz e ande na moda. Queremos também agradecer ao Chiquinho Sorvete, um dos melhores sorvetes que tem aqui em nossa região, a região metropolitana. Fica aqui próximo ao Complexo do 8, na Cidade Nova. Das unidades que tem espalhado por toda a região metropolitana. Então nós queremos reforçar o convite. Fique até o final desse vídeo que vai iniciar mais uma edição. Então roda a vinheta. Lição de número 11, orgulho e inveja. E o texto do dia? O texto do dia diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios capítulo número 16, versículo número 18. E a síntese: uma vida simples, humilde e em paz é melhor do que uma vida de poder e prosperidade alimentada pelo orgulho e a inveja. E o texto bíblico da nossa lição? O texto bíblico está lá em Provérbios capítulo 16, versículos 16 ao 20 e também em Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Bom, como introdução nós temos aqui de que falar o quê? Bom, como você já deve ter percebido, nós estaremos tratando na nossa lição sobre orgulho e inveja. Bom, estaremos tratando orgulho no primeiro tópico e inveja tratando no segundo tópico. Bom, o que nós estaremos tratando no primeiro tópico como um texto bíblico para as nossas vidas, que estará edificando as nossas vidas, é Provérbios capítulo 16, que é o texto bíblico, e no segundo tópico estaremos tratando sobre o livro de Gênesis. Nós estaremos aqui entendendo a relação do orgulho e a inveja, se está ou não diretamente ligada com o poder. Nós vamos ver ao decorrer desta videoaula que sim, o orgulho e a inveja está diretamente ligada à questão do poder. Tópico de número 1. O poder destrutivo do orgulho. Primeiro subtópico. A sabedoria é o antídoto contra o orgulho. Bom, nós temos que entender primeiramente que o ser humano naturalmente ele é um ser inteligente. Só que nós não podemos confundir inteligência com sabedoria. Repito, nós não podemos confundir inteligência com sabedoria. Sim, naturalmente o ser humano ele é inteligente, mas nem todos os seres humanos são sábios. Mas vocês podem nos perguntar por quê? O livro de Provérbios nos deixa bastante claro que a sabedoria ela é vista como um antídoto contra o orgulho. A sabedoria é vista como um remédio contra o orgulho. Lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz que o temor ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui já queremos deixar bastante claro que a questão do orgulho está diretamente relacionado com a falta de sabedoria. E se nós falarmos em sabedoria, é impossível, melhor dizendo, que nós não devemos falar sobre o temor do Senhor, pois quem teme a Deus é humilde. E aquele que é humilde é porque encontrou a verdadeira sabedoria. E, portanto, todo o trabalho que essa pessoa desempenha é, primeiramente,
para a glória de Deus e segundo para o bem do próximo. Portanto, aquele que adquiriu sabedoria é porque é uma pessoa humilde. Por isso que nós estamos dizendo que o orgulho está diretamente relacionado com a sabedoria. Pois aquele que é sábio não é orgulhoso. Por quê? Porque ele age de acordo com a humildade. E queremos também deixar claro que o temor do Senhor está diretamente ligado à obediência à palavra de Deus. Bom, lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, versículo 13, diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor quer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus? No versículo 13 diz assim: para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então nós estamos vendo aqui que o temor está diretamente ligado à obediência à palavra. E dito isso e falado isso, lá em Provérbios capítulo 8, versículo 13 diz que o temor nos leva a odiar o mal. Olha que interessante, o temor a Deus nos leva a odiar o mal, isto é, aquele que é temoroso a Deus, ele odeia o mal. E diz só na parte B do versículo que aquele que tem um temor a Deus, ele guarda a sua boca de falar aquilo que não serve, de falar aquilo que não presta. Então, a sabedoria está sim relacionada, diretamente ligada à sabedoria e à vivência, à prática na palavra de Deus. E é por isso que no subtópico 3 diz que a sabedoria da palavra dá sentido à vida e produz bem-aventurança. Por quê? Porque o conhecimento bíblico, ele é bom, o conhecimento bíblico é importante, mas só que muito mais importante que isso é o aprendizado de nós colocarmos a palavra de Deus em prática. Muito mais do que nós colocarmos informações bíblicas em nossa mente. É mais importante que nós venhamos viver e colocar em prática a palavra de Deus. Agora sim, quem coloca a palavra de Deus em prática é porque uma pessoa sábia, é uma pessoa que está vivendo de acordo com a vontade de Deus, que está vivendo de acordo com os ditames e os mandamentos da palavra. E é interessante, Rafael, que quando nós olhamos para o livro de Provérbios, e a grande mensagem do livro de Provérbios é a sabedoria, que tipologicamente é a pessoa de Cristo, havia um tipo de conhecimento muito elitizado, muito restrito aos reis, aos nobres, as pessoas de posse naquele contexto, e que depois veio um pouco e já chegou às famílias, um conhecimento compartilhado na área familiar. Porém, a sabedoria que é expressa em Provérbios, ainda no capítulo 1, versículo 20, o texto diz que ela está nas praças gritando, ou seja, é uma sabedoria popular que está disponível a qualquer um. Dentro do projeto divino não existe classe social, não existe posição, o que existe são pessoas que, se buscarem a esta sabedoria, irão encontrar. Ou seja, Deus não está preocupado em grupos, Ele está preocupado em fazer pessoas normais como eu e você, pessoas sábias. E o que é necessário buscar. E o capítulo 8, como já foi mencionado pelo Rafael, quando Cristo ele aparece na primeira pessoa e ele diz, nos versículos 14, 13, 14, 15, 16, 17, ele vai dizer que eu, a sabedoria, disponho de bons conselhos. Ele diz que eu amo os que me amam e os que me buscam me encontram. Então essa sabedoria está disponível a qualquer um que buscar. Tópico de número 2, o poder destrutivo da inveja. O subtópico 1 diz: a inveja, uma das paixões da natureza humana. Ora, quando nós olhamos para o termo inveja, nós temos duas inferências no latim. A primeira é in, que quer dizer dentro de. A segunda é videre, que quer dizer olhar. Ou seja, é algo que está dentro do olhar, que se manifesta no olhar, no perceber. Vamos lá. É um olhar maléfico que penetra no outro de forma destrutiva. Perceba que sempre tem algo ruim acompanhado deste olhar, que por trás deste olhar está a inveja. Segundo Aristóteles, ele diz que a inveja ela é uma das 14 paixões que caracterizam a alma humana. Essas paixões são aqueles sentimentos que causam mudança nas pessoas e faz elas diferir os seus julgamentos. Então é a partir desses olhares datado de inveja que faz com que haja julgamento, que haja um pré-julgamento das pessoas. E falando da inveja, ela é
uma paixão que infere no julgamento do indivíduo, causando-lhe um pesar pelo sucesso evidente dos que gozam de igual. Ou seja, esta inveja, esse olhar com peso de inveja, ele faz com que a pessoa olhe para quem está em sua volta, que está em peso de igualdade, olhe para essa pessoa e diga assim: eu preciso ser melhor do que ela. O invejoso sempre vai estar olhando para quem está em pé de igualdade, para quem está junto dele, e não desejando que esse esteja à frente, mas ele quer sempre estar em superioridade a este. O subtópico 2, quando fala que Caim se entristece com a aprovação de Abel. Quando nós chegamos no capítulo 4 de Gênesis, que também é o nosso texto do dia, os versículos 1 em diante vai seguir falando do nascimento de Caim e de Abel. O texto nos diz que Caim era o mais velho, portanto, por ser mais velho, ele tinha uma certa importância a mais do que o seu irmão. Caim tinha tudo para ser um protagonista, entenda isso. Porque quando Abel nasce, e o nome Abel, ele quer dizer qualquer coisa. Então Abel está datado para ser alguém inferior a Caim. Ou eles estavam no mesmo patamar. Mas o que é interessante é que agora estes vão oferecer sacrifício. Então, no momento em que eles vão oferecer o sacrifício, que acontece a questão toda. E falando um pouco desta inveja, o que ela provoca na pessoa de Caim, a inveja ela é uma tristeza, ela traz uma tristeza por não possuir o objeto de desejo. Ambos vão levar o sacrifício a Deus e a intenção de ambas é a mesma: ser aceito por Deus. Então, pelo fato dele não alcançar esse objetivo, fez com que crescesse esta inveja. A inveja nasce por uma tristeza de não alcançar um objetivo desejado. 2. Ela é uma vingança que é alimentada pela inveja. Ou seja, a inveja vem e traz nele esse desejo por vingança. Ela é um sentimento de não querer o que outra pessoa tenha o que ele tem. Deixa eu explicar. Ela cria esse desejo ruim por ver a pessoa alcançar ou possuir aquilo que ela já tem, sendo que o cidadão não tem. Perceba, Caim queria a aprovação, ele não conseguiu, Abel conseguiu. Então o sentimento ruim em Caim nasceu pelo fato de Abel alcançar aquilo que ele não conseguiu alcançar. Entenda? Então tudo isso fica, Rafael, o sentimento. Ou seja, o sentimento que cresceu dentro de Caim fez com que essa inveja brotasse e o que veio a acontecer posteriormente. Bom, e falando sobre sentimentos, aí Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 27, o seguinte: que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração já adulterou com ela. O que isso significa? Está dando uma ênfase com relação ao desejo, com relação ao sentimento muitas vezes maléfico. E é exatamente este sentimento maléfico que caracteriza a inveja. Por quê? Às vezes nós achamos que nós podemos matar uma pessoa somente no âmbito físico, mas muitas vezes nós matamos a outra pessoa em nosso pensamento. E é exatamente este desejo que Jesus está combatendo aqui em Mateus capítulo 5, versículo 27, que é a questão do desejo, que é a questão do sentimento mal, que é o sentimento da intenção impura. Agora sim, Léo, tem uma coisa interessante que nós queremos deixar bastante claro, que essa questão da inveja, além de ser um tema recorrente na Bíblia Sagrada, e foi bastante exposto aqui em Gênesis capítulo 4 com a história de Caim e Abel, é interessante que alguns estudiosos, fora mesmo do nosso ambiente bíblico, que se preocupou com a questão da inveja. Podemos, por exemplo, citar o poeta Ovídio. E é interessante que o poeta Ovídio ele vai dizer que a inveja ela é uma questão de um sentimento ruim pelo sucesso da outra pessoa. E a inveja por si só, ela corrói a outra pessoa e a si mesmo, a si próprio, se corrói. Por quê? Porque a inveja, ela traz consigo este encargo ruim. Ela traz este encargo muito pesado com relação à inveja. E quando nós chegamos no subtópico 3, e diz que Deus olha a motivação e a atitude do ofertante. Quando ambos eles estão trazendo a oferta, e eu já mencionei que a ideia dos dois são a mesma, e aqui eles estão em um pé de igualdade, de uma certa competição. Competição nem sempre só tem lados ruins, mas enfim, eles estão trazendo diante de Deus no afã de serem aceitos. E eu já mencionei que, de certa forma, Abel ele estaria inferior a Caim.
mas pelo fato dele trazer a oferta, e diga-se de passagem, a oferta que ambos trouxeram está no texto, está na Bíblia, em Êxodo 34, 19, 20, 22 e 26. O texto nos informa que ambos os tipos de ofertas estavam mencionadas e que eram necessárias que fossem primícia do campo, a primícia do rebanho. E é aqui que nós vemos, porque o texto ele diz claramente que a oferta que Abel trouxe foi das primícias, e aqui Caim trouxe não é mencionado. Então, pelo capricho de Abel, nós acabamos entendendo que Deus ele se agrada da oferta dele. E a de Caim, por ser apenas uma atitude que tinha que fazer, Deus ele acaba que despreza a oferta de Caim. E o texto diz que Caim ele decaiu o seu rosto, que segundo Antônio das Neves é uma figura para dizer que ele se irou. Versículo 5 diz isso. E aqui nós vemos que ele começa a maquinar uma letra de momento em que ele se ira. Então, pelo fato dele se irar, de decair o seu semblante, o problema inicia-se aqui. Exatamente. E com relação a esse exemplo de Caim e Abel, nós podemos até caracterizar, Leco, que a atitude de Caim é uma atitude legalista. É uma atitude hipócrita, não é verdade? E é interessante que no Novo Testamento, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, e em 1 João capítulo 3, versículo 12, vai dizer que Deus ele observa, claro, de uma maneira bem geral, que Deus observa a atitude da fé, que Deus observa a atitude, se a atitude realmente está condizente com aquilo que Deus requer, e não com uma atitude legalista ou com uma atitude hipócrita. E isso tudo acontece em detrimento à oferta de Abel, porque realmente Abel ofertou as primícias do que ele possuía. Isto é, ele ofertou a Deus aquilo que era dentro do seu coração estava proposto. Quando nós chegamos ao final, existe o alerta divino para Caim. Estamos aqui nos versículos 6 e 7, eu faço questão de ler. O Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que decaiu o teu semblante? Quando Deus percebeu a atitude negativa de Caim, ele fez questão de ir lá e questionar: por que tu tiraste, por que decaiu o teu semblante? Porque Deus sempre vai nos alertar no momento em que nós estivermos em uma atitude contrária à sua vontade. Deus sempre está nos alertando. O versículo 7 diz: e se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti. Se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta para ti, e será o seu desejo sobre ele, dominarás. E tem um alerta divino para Caim. Deus estava dizendo: Caim, tu estás prestes a fazer a besteira. Perceba que existe um conselho divino e havia uma escolha para Caim, de fazer o certo ou de fazer o errado. E nós estamos sempre diante de escolhas diariamente. Deus está falando conosco para nós tomarmos cuidado. E Tiago, utilizando desta mesma primícia na sua carta, ele fala no capítulo 1, versículos 14 e 15, que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Nós temos desejo, nós temos necessidades e nós somos tentados diante disso. E qual é a ideia? A ideia, quando Deus ele fala para Caim, e aí alguém supõe que no original ele diz que o pecado já é a tua porta, a ideia de um leão feroz preso em uma jaula desejando sair. Nós temos um leão dentro de nós que deseja sair, mas nós podemos dominá-lo. Ou se nós dermos liberdade, nós seremos escravos dele, e como o Tiago menciona ainda no seu livro, que o final pode acontecer, pode gerar morte. O Antônio das Neves deixa uma sábia prescrição aqui. O exemplo de Caim é o retrato de muitos que, embora conheçam a Deus e até queiram servi-lo com suas ofertas, não permitem que Jesus os transforme e arranque do coração a velha natureza. Ei, você que está diante de Deus, você que entregou sua vida a Cristo, deixe Jesus transformar você por completo para sermos mais excelentes em sua obra. Que Deus nos ajude a vencermos o nosso eu pecaminoso para que Cristo viva em nós. Amém? Então esse foi o nosso vídeo, queremos desde agradecer a todos que ficaram até o final. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever, de comentar, é importante para nós, viu? E queremos agradecer a todos e EBD Núcleo priorizando a palavra.